Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Super Saudável. Que bom ter você mais uma vez aqui comigo. E se prepare, porque hoje você vai aprender um pouco mais sobre qualidade de vida e saúde. Dá uma conferida na programação. Na entrevista de hoje, eu recebo o Dr. Rafael Marciano Vieira. Ele é endocrinologista e nutrólogo e nós vamos falar sobre a obesidade, os diversos males que ela causa e a melhor forma de tratamento. No quadro Super Dicas tem a cirurgiã dentista doutora Valéria Matos, falando sobre o sangramento gengival e os seus cuidados. Tem também a nutricionista Mariana Correia falando sobre a alimentação para diabéticos no quadro Alimento é Vida. O Super Saudável já está no ar, vem comigo! Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica. Tire seu namoro do sério com Egeu Bomb, as novas fragrâncias do Boticário. O Boticário, acredite na beleza. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos houve um aumento da obesidade na população brasileira de 55%, ou seja, mais da metade dos brasileiros. E dados atuais sugerem que 76% da população mundial estão com excesso de gordura no corpo. Pensa bem, em um planeta com um pouco mais de 7 bilhões e meio de habitantes, 5 bilhões e meio estão vivenciando este problema. E o crescimento da obesidade contribui para a diabetes, a hipertensão, problemas do colesterol, o aumento do risco de vários cânceres, dores associadas à artrose, principalmente nos joelhos e uma série de doenças. Daí, a obesidade acabou se tornando uma pandemia generalizada no Brasil e no mundo. Para falar sobre a obesidade e a necessidade urgente em combatê-la, eu convidei o Dr. Rafael Marciano Vieira. Ele é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com títulos nas especialidades de endocrinologia e nutrologia. Olá, Dr. Rafael. Seja bem-vindo ao Super Saudável. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder falar de um tema realmente de grande importância, né, de saúde pública e também, né, dos nossos pacientes, esclarecer algumas dúvidas, né, alguns mitos e tentar poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Doutor, primeiro, fala para nós o motivo que a obesidade se tornou uma pandemia generalizada. Principalmente pela questão dos hábitos de vida, né? Então a gente observou nos últimos anos um aumento expressivo de alimentos ricos em gorduras, em carboidratos simples, né? Os fast foods, essa comida de rua que a gente fala, né? E a gente foi abandonando cada vez mais aquela alimentação mais tradicional que dos nossos avós, vamos dizer assim,
que era a comida mesmo, né? Os comida produtos, de verdade. comida de verdade, da terra, os produtos naturais, né? Que na época a gente não tinha tanta coisa industrializada. Ao mesmo tempo, também com a questão dos automóveis, né? O tipo de trabalho, cada vez mais um trabalho menos manual e mais de pouco exercício físico, né? Isso mudou também esse estilo de vida, o sedentarismo, né? Antigamente o pessoal fazia exercício sem precisar marcar hora, né? O trabalho era um trabalho que realmente gastava muita energia. Esforço, exatamente. Hoje em dia a gente não tem no trabalho do dia a dia esse gasto energético e a gente tem que orientar que o paciente procure um horário para que ele possa fazer essa atividade física, que muitas vezes, por devido também a esse excesso de trabalho de hoje em dia, né, essa pressão que existe em todas as áreas hoje praticamente, a pessoa acaba tendo dificuldade em fazer esses exercícios físicos. Somando esses dois fatos, isso gerou esse aumento mundial, como você disse, né? Chegou primeiro nos países mais ricos e depois foi chegando nos países emergentes, né? No nosso caso, a gente está vivendo o auge desse aumento da obesidade. E como ela é diagnosticada? Olha, tradicionalmente, né, a gente usa o IMC, que é o índice de massa corporal. Ele divide o seu peso pela sua altura ao quadrado, né, e aí a gente vai classificar se aquele paciente ele é obeso, qual o grau de obesidade e tal. Existem outras formas também, né, a gente tem como diagnosticar isso de uma maneira um pouco mais refinada, né? Porque, por exemplo, o IMC ele tem alguns erros. Se você pega um fisiculturista que tem muita massa magra, ele muitas vezes vai ser classificado como obeso, sendo que na verdade ele não é obeso, né? Porque não leva em conta a quantidade de gordura que deveria... Mas o peso. Mas o peso. E o peso, então a gente tem esses problemas. Então existem alguns métodos em que a gente consegue separar e analisar separadamente a quantidade de gordura. A gente gera também índices. Ele é mais específico. Ele é mais específico, realmente. Mas a gente é o IMC, né? E esses métodos mais específicos. E a obesidade, ela influencia de forma negativa o estado psicológico da pessoa? Com certeza. E também o contrário, né? A gente observa uma prevalência muito maior de obesidade entre os pacientes depressivos, entre os pacientes ansiosos, né? Entre os pacientes com transtornos psicológicos, vamos dizer assim. Isso gera alguns distúrbios alimentares, muitas vezes, né? E faz com que a pessoa se torne obesa. E o contrário também é verdadeiro. A obesidade, ela também influencia o aparecimento, principalmente de quadros depressivos, né? E acaba que fica, né, como se diz, um ciclo vicioso, né? Uma coisa ajudando a outra. E, de forma geral, qual o impacto que a obesidade causa na vida de uma pessoa? Olha, tem toda essa questão, né, que a gente falou, psicológica. Vai depender muito também do tipo de obesidade que a pessoa tem. Se é uma obesidade central, que a gente chama, né, uma obesidade visceral, em que aquela gordura ela é localizada principalmente na região abdominal. Então ela está ali localizada entre as vísceras, né? Essa gordura ela é muito mais danosa em termos de distúrbios metabólicos, né? Então esses pacientes geralmente tendem a ter mais problemas, que são esses que você falou, né? Principalmente diabetes, problemas de colesterol, de triglicerídeos, aumento do risco de câncer, de vários tipos de câncer, né? Aumento do risco cardiovascular, hipertensão, quer dizer, uma série de problemas. A gente tem também aqueles pacientes que têm aquela gordura mais difusa, né? Então geralmente aquele paciente, vamos falar assim, uma linguagem popular, que é toda gordinha, né? Que a gente fala um perfil de pera, enquanto no primeiro caso seria um perfil de maçã, né? Para o pessoal poder entender melhor. Então, esses pacientes que têm essa gordura mais espalhada, vamos dizer assim, ela tende a ter mais problemas ortopédicos, né? Também tem toda essa questão da depressão, da ansiedade, né? Uma série de desajustes sociais e também é fator de risco para todas essas outras doenças, apesar de que é menos do que aquele paciente que tem aquela gordura localizada na região abdominal. Ok.
Nós vamos agora para um rápido intervalo e logo depois o Dr. Rafael vai falar sobre a automedicação, a cura rápida e a prevenção. Voltamos já. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va. Tire seu namoro do sério com Egeu Bombe, as novas fragrâncias do Boticário. O Boticário, acredite na beleza. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Muito bem, já estamos de volta ao Super Saudável e o tema de hoje é a obesidade, uma pandemia generalizada que tem comprometido de forma grave a saúde e também a economia. E eu estou conversando com o Dr. Rafael Marciano Vieira, ele é endocrinologista, nutrólogo e está falando sobre a necessidade de combater esse mal. Dr. Rafael, além dos males, diversos males que você falou no primeiro bloco, né? Qual o impacto que é causado na economia? Principalmente na questão de saúde pública, né? Então a gente tem todas essas doenças que são doenças evitáveis, né? Então são doenças em que o governo ele tem que gastar com medicação, tem que gastar com as complicações. Esses pacientes eles infartam, eles vão para UTI, eles têm que fazer um cateterismo, né? Então existe um gasto muito grande em relação à saúde pública, além do gasto do próprio paciente também, né? Hoje a gente sabe que existem muitos medicamentos novos, muito bons, que a rede pública não fornece. Muitas vezes esses pacientes eles são obesos, diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, tem osteoporose, quer dizer, ele tem uma polifarmácia que a gente, como a gente fala, e isso gera um gasto muito grande. E é muito comum vermos pessoas se automedicando, né? Por indicação de um familiar, por indicação de um amigo. Agora, isso é um problema, né? Quais os riscos que essa pessoa está correndo? Isso é um grande problema, isso é um problema enorme, porque as pessoas procuram um milagre, como se a obesidade fosse resolvida de uma forma milagrosa. Eu costumo brincar com os pacientes falando que se existisse alguma coisa milagrosa, a gente tem os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que é o país onde tem a maior taxa de obesidade. Quer dizer, eles dariam esse milagre e parariam de gastar tanto como eles gastam. Então não existe. E a gente vê que a cada 3 meses surge uma promessa de um milagre, né? A gente, não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo atrás era o óleo de coco. Hoje ninguém fala mais nisso. Quer dizer, se fosse tão bom, não teria parado de se usar. Então, a cada 3 meses existe um mercado muito grande por trás disso, né? E onde existe um mercado, existem pessoas que querem explorar esse mercado com substâncias, com... A busca pela solução rápida. A busca pela solução rápida, isso gera dinheiro, não tem jeito, né? E as pessoas... Por isso que o mercado pega pesado. O mercado pega pesado. Tem porque as pessoas estão dispostas a gastar com isso, né? E se a pessoa oferece uma solução mágica, a pessoa não tem a informação correta, ela vai querer, né? E aí ela vai ter um gasto muito grande, correndo o risco de prejudicar a sua saúde, sendo que existe formas comprovadamente, a gente não pode esquecer que a medicina é uma ciência, a gente tem que trabalhar como uma ciência, a gente tem que usar aquilo que comprovadamente funciona,
né? A gente não pode ficar como hoje, principalmente na área de nutrologia, existem várias coisas sendo usadas sem nenhuma comprovação científica. Então a mesma coisa, eu falo, você vai construir uma casa, você vai chamar um engenheiro, que você não vai improvisar. Então você é necessário toda uma estrutura, exatamente, um senão essa casa base. cai, né? Senão essa casa cai. Então se a pessoa procurar métodos dessa forma, ela pode ter a sua saúde prejudicada. Prejudicada, tá. E existem fórmulas rápidas? Existem soluções a curto prazo para a obesidade? Olha, depende muito. Por exemplo, se um paciente tem um transtorno alimentar não diagnosticado, na medida em que a gente diagnostica esse transtorno alimentar e trata, o resultado é mais rápido, né? Então existem medicamentos que comprovadamente resolvem vários distúrbios alimentares. Nós temos vários distúrbios alimentares, que não dá tempo assim da gente falar de todos. É necessário o exame, né, de forma específica. A entrevista, a conversa, ver qual que é o perfil do paciente. Aquele perfil daquele paciente nós vamos ajudar com medicação e orientação sobre alimentação e atividade física, que nunca pode ser esquecido. Específico, né? A gente personalizado. Exatamente. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Bem contrário do que nós falamos agora há pouco sobre a automedicação. Exatamente. E, doutor Rafael, quais as melhores formas de tratar a obesidade? Pois é, então hoje nós temos, aumentou, né? A gente tem opções terapêuticas muito interessantes, né? Que cada uma vai se adequar a um perfil de um paciente. É muito importante que haja um acompanhamento nutricional também e prática de atividade física. A gente tem que saber se é um paciente que tem o que a gente chama de obesidade sarcopênica, por exemplo. Então nós temos às vezes pacientes que têm muita gordura, pouca musculatura. Com isso, eles têm uma baixa taxa de metabolismo basal. Então, é um exercício que também tem que ser direcionado para, além de perder gordura, ganhar massa magra, melhorar o seu metabolismo e conseguir perder gordura com mais facilidade no futuro. Então, basicamente, medicação quando indicada, um programa específico de atividade física e um programa específico alimentar também de acordo com cada paciente. E existe algum tipo de exame que potencialize o tratamento? Por exemplo, lá na clínica a gente consegue detectar exatamente qual a quantidade de gordura e qual a quantidade de massa magra que o indivíduo tem, né? Existem outros métodos também, mas esse é o método mais fidedigno, vamos dizer assim. E sabendo disso, por exemplo, sabendo qual a quantidade de massa magra que o paciente tem, a gente sabe qual que é o seu metabolismo, né? Porque o que mais influencia na taxa metabólica basal de uma pessoa é a sua quantidade de massa magra. Então a gente tem, na verdade, esse diferencial de poder individualizar melhor o tratamento, né? Que seria fazendo esse exame. E a prevenção? Como funciona? A prevenção, eu acho que é a gente voltar um pouco ao que era antigamente, né? É menino brincar na rua em vez de ficar no celular, né? Passar a ter comida em casa em vez de produtos industrializados, né? Incentivar sempre as crianças. A gente atende hoje, infelizmente, as crianças cada vez mais cedo obesas, né? Quer dizer, são crianças que não saem de casa, às vezes com 3, 4 anos já ficam com o celular na mão o tempo todo, né? São crianças, às vezes, por também algumas questões psicológicas, desenvolvem alguns quadros também devido ao não bom relacionamento. Então, acho que a prevenção deveria começar desde cedo, né? A gente voltar um pouco ao que os nossos avós viviam, uma vida, né? Uma vida em que a gente se movimente e se alimente de uma forma mais natural. E há algo mais que você gostaria de falar aos telespectadores sobre este assunto? Eu gostaria de falar o seguinte, que existe um preconceito muito grande sobre o paciente obeso, o paciente obeso, ele é considerado que aquilo é culpa dele, né? Que aquilo é descuido dele. E não é assim que funciona. A obesidade é assim como a pressão alta, é assim como diabetes, assim como várias outras doenças. É uma doença crônica, né? E esse paciente ele pode muito bem ter um distúrbio alimentar. E esse distúrbio alimentar, se ele não for tratado, o paciente pode fazer o esforço que for, pode fazer dieta que for, que ele não vai conseguir. Ele vai ter episódios compulsivos incontroláveis que ele não vai conseguir ter resultado, apesar do esforço.
Então eu gostaria de deixar essa mensagem, né, de que não exista esse preconceito e que os pacientes procurem ajuda médica, né? Não vão procurar formas milagrosas que elas não funcionam. Pode ser que funcione por um período de tempo pequeno porque a pessoa está se esforçando, que além de tomar aquilo ali, ela está fazendo alguma coisa para conseguir perder, mas a partir do momento que ela para de fazer, de mudar os hábitos, aquilo se acaba, ela vai engordar tudo de novo. Então, quer dizer, procurar um profissional adequado. Eu acho que especializado, para que haja um tratamento personalizado. Exatamente, para que o tratamento tenha o melhor efeito possível. Ok. Doutor, eu quero agradecer essa presença. Muito obrigado por ter recebido o convite. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre muito bom falar sobre esse assunto muito relevante. É verdade. E onde você atende? Eu atendo ali na Rua Raul Soares, número 91, nas salas 305 e 306, em frente à Casa de Saúde, que eles conhecem como prédio do antigo consórcio, né? É lá que eu atendo. Ok. O telefone de lá é 3321-8622. Ok, tá joia. E você, querido telespectador, não sai daí, tem mais Super Saudável para você. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica. Tire seu namoro do sério com Egeu Bomb, as novas fragrâncias do Boticário. O Boticário, acredite na beleza. Oi pessoal, a super dica de hoje do Super Saudável é sangramento gengival. Nós vamos explicar como que acontece o sangramento gengival. Ele acontece na maioria das vezes por causa que a gente não escova os dentes direito. Pode acontecer de termos uma boa escovação, mas por alguma coisa que acontece na vida a gente fica despercebido e deixa a escovação um pouco inadequada. Aí o seu dente, a sua gengiva começa a sangrar. Isso é um sinal de preocupação. Significa que você precisa procurar um profissional que você confia para dar uma olhada nisso. O sangramento gengival, a primeira causa é esta que eu disse, que é sobre a má escovação ou uma escovação inadequada. Às vezes, a pessoa pode ter uma deficiência de vitamina C, pode ter uma deficiência de cálcio, causa também sangramento gengival. E até uma leucemia pode causar um sangramento gengival. Então, se você tem algum problema de sangramento gengival, é importante você procurar o seu profissional dentista de confiança, porque ele vai te orientar como escovar melhor, ele vai olhar se é somente a escovação inadequada ou se tem alguns outros fatores, como os que eu citei, que pode estar causando o seu sangramento gengival. E o uso do fio dental, muitas pessoas começam a usar o fio dental e sangra. Não pare. Se você parar, você vai causar problemas graves na sua gengiva. Se sangrar um pouco, insiste, vai passando o fio dental bem devagar, vai escovando mais devagar. Pode ser que a sua escova está muito velha, aí seu sangramento começa a acontecer, porque a escova já não está escovando, está machucando. Pode ser que o fio dental que você comprou pode ser de uma marca diferente do que você usava, ou você ficou uma semana sem usar o fio dental e você vem a usar, aí vai sangrar. Esses sangramentos que são passageiros, não tem problema, mas se sangrou mais de uma semana,
tem que procurar o profissional de odontologia para te orientar, para te esclarecer, para olhar o que está acontecendo. Porque, como eu disse, algumas deficiências de vitaminas causam, algumas doenças como diabetes causam muito sangramento. Essas pessoas têm que ter uma escovação melhor, tem que ter uma escova adequada, tem que passar o fio dental e é o profissional de odontologia que vai te orientar. Então você tem que procurar, porque os pacientes, por exemplo, com alguns tipos de câncer, vai ter mais sangramento. Se você vai procurar um tratamento sobre câncer, sobre cardíaco, alguns problemas endócrinos, hormonais, procure um dentista também. Ele vai poder te orientar, porque às vezes nós temos um problema sistêmico e a boca da gente vai ser afetada, principalmente a gengiva. Essa é a dica de hoje. Um abraço. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no quadro O Alimento é Vida para falar com vocês sobre uma doença que vem crescendo no Brasil, que é o diabetes. Com o crescimento da obesidade, do sobrepeso, o diabetes vem muitas vezes como uma consequência dessas alterações. E o diabetes trata-se de uma doença originada na alteração da produção de insulina, que é um hormônio que um órgão bem pequenininho que a gente tem, o pâncreas, produz, que é responsável pelo metabolismo, pelo funcionamento e absorção da glicose, do açúcar no nosso organismo. Quando uma pessoa, muitas vezes, não produz nenhum tipo de insulina, como é o caso do diabético tipo 1, por algum tipo de condição, ou no diabetes tipo 2, em que você tem uma diminuição na produção dessa insulina, nós falamos que essa pessoa ficou ou está diabética. Como deve ser a alimentação do diabético? Nós temos que ter muito cuidado com o consumo de carboidratos refinados. Então, farinhas, biscoitos, pães, bolos, massas, devem ter um consumo restringido, muitas vezes por um profissional, um médico ou um nutricionista. Tem uma atenção especial com o consumo de raízes, vegetais que vêm ali debaixo da terra, mandioca, batata doce, inhame, eles devem ser consumidos, mas temos que ter muita moderação. E com as frutas. Frutas são super saudáveis, mas a gente não pode exagerar no caso do diabético, ok? Sempre procurar a ajuda de um profissional. E um cuidado muito grande com essa alimentação do paciente diabético, pois os diabéticos têm uma maior tendência a ter problemas nos rins, nas extremidades e também na visão. Se você tem algum sintoma de diabetes, como sede excessiva, urina excessiva, procure a ajuda de um endocrinologista, que é quem vai poder fazer o seu diagnóstico, ok? Nós voltamos na próxima semana com o quadro O Alimento é Vida, com muito mais dicas para vocês. Chegamos ao final do programa e eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores que investem para que chegue mais qualidade de vida e saúde aí na sua casa. Quero agradecer também a Azurra, te convidar para dar uma passadinha lá, conferir as novidades, fazer um consórcio, deixar a sua casa muito mais bonita e também presentear quem você ama. O Dia dos Namorados está chegando aí, hein? Quero de forma especial agradecer a você pela audiência, pela caminhada comigo e juntos irmos em direção a uma vida super saudável. Fiquem com Deus, que Ele te abençoe muito e até o próximo programa.